com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio falar com vocês sobre o Exposed de Simon Cowell. Por que todo mundo odeia esse homem, gente? Sim. Não é de hoje que quem é fã dos programas que ele participa e acompanha tanto os grupos que são originados desse programa, quanto os próprios artistas que ele lançou no selo dele, a gente já meio que tá cansado de saber que na Syco, que era a empresa dele, sempre houve maus tratos, sempre houve aí, tipo, complicações entre essa empresa e os artistas. Então quem é dos fandoms desses artistas aí que o Simon produziu ao longo dos anos já tá careca de saber que ele nunca foi aquele chefe 10 de 10, mas por agora tem surgido vários exposeds com o nome dele e a galera tá cada hora uma pessoa saindo pra corroborar com a história, pessoas que já fizeram parte do X Factor, pessoas super famosas que todos nós conhecemos, e a gente veio contar um pouquinho pra vocês o que tá acontecendo. Mas antes de tudo, já se inscreve nesse canal e dá like nesse vídeo. E não se esquece de comentar também a sua opinião sobre tudo isso. Engaja esse vídeo, please. Mas pra você que não sabe quem é o Simon, ele é um dos maiores executivos produtores musicais do Reino Unido. Ele criou vários shows de talentos e ele é jurado de vários desses shows, como Britain's Got Talent, America's Got Talent, American Idol e um dos mais famosos dele que é o X Factor, né, que gerou grandes nomes da música que a gente conhece, como One Direction, Little Mix, Fifth Harmony, Leona Lewis, Olly Murs. São muitas pessoas que se originaram desses reality shows, então o nome do Simon é um nome muito famoso da indústria da música. Sim. Quem começou os Exposeds foi o Jedward, aquela dupla de gêmeos que participou aí numa determinada temporada do The X Factor. E eles fizeram um tweet basicamente comparando o trabalho que eles faziam pra Syco a escravos. Foi isso que a gente leu? A gente leu certo? A gente leu certo? Tá certo isso aí, gente? Pesado. Pesadíssimo, né? Eles ainda continuaram e colocaram o nome do Simon na roda. Falaram que ele se acha o grande chefão da máfia da música, mas na verdade ele é só uma plástica mal feita. Compararam ele a uma plástica mal feita. Gente, que cheio de... Eu ia abominar essa comparada a isso. É horrível. Eles ainda chegaram a fazer, tipo, uma alusão ao nome Syco pra Syco. Não é à toa que a empresa teria esse nome aí, né? Tipo, a dicotomia bem próxima. E eles ainda chegaram a falar que, tipo, o contrato do Fifth Harmony e do One Direction era, tipo, slave contracts. Eram basicamente contratos repletos de cláusulas abusivas que deixaram não só as pessoas em trabalhos praticamente escravos, como abalou a saúde mental de todos os envolvidos. E eles estavam silenciados, sem poder falar nada. Basicamente foi isso que eles meninos falaram. E eles disseram que por algum motivo, algum erro da produção, eles tiveram acesso ao contrato especificamente do One Direction e que nesse contrato fala que eles nunca poderão falar abertamente sobre isso, falar mal da empresa, falar mal do Simon, falar mal do programa, eles nunca vão poder falar sobre isso. E que o contrato era realmente muito abusivo. Ok, os Jedward não são o maior ato que a Syco já produziu. Então, assim, poderia ser apenas duas pessoas aí amarguradas e tal? Poderia. Mas Não. Logo depois que eles fizeram essa série de tweets, mais pessoas vieram corroborar com a história. Principalmente a Rebecca Ferguson e a Cher Lloyd. A Rebecca Ferguson foi uma das participantes da edição de 2010, ela ficou em segundo lugar no programa e por causa disso ela ficou assinada ali com a Syco durante um bom tempo. E depois de todo esse exposure dos irmãos, ela começou a se expressar muito no Twitter e a dar declarações que ela está lutando pela liberdade dos artistas. Ela inclusive está lutando na justiça com isso. Ela vai se encontrar com o secretário da Cultura, inclusive, para poder discutir como os artistas são tratados pelos seus chefes. Ela chegou a dizer também que o Aidan Grimshaw, que também foi um participante do X Factor, ficou afastado da música por muito tempo, mas não porque ele queria, porque a empresa queria lançar uma outra pessoa que era muito parecida com ele em estilo, em tudo, e ele não poderia ter concorrência. E por causa disso, deu um jeito de tirá-lo de circulação, deixar uma pessoa impedida de trabalhar pra não ter concorrência de outra pessoa que eles iriam lançar. Gente, eu não tenho nem palavras pra isso. Enquanto a Cher Lloyd, bom, se você tá no TikTok, ela simplesmente fez um TikTok. A gente vai deixar aqui, eu acho mais fácil. Sim. She was only 17 when... How could I be so naive? They sold me the dream just to exploit me, yeah. Said, darling, darling, you go far if you shake that ass and date a star. And if the record's taking off, we'll take the money. Ela falou por ela mesma, né? Sim, Tipo, ela mandou o shade mesmo na cara de todo mundo. ela faz o shade dela. Ela faz o shade dela, o shade maravilhoso. A Cher foi uma das pessoas que saiu da Syco muito rápido. Ela também estava na temporada de 2010 do X Factor. Ela saiu em 2013 da empresa e ela relata coisas extremamente abusivas, como inclusive a empresa queria dizer com quem ela iria namorar. Gente! Deu pra ela um arsenal de celebridades, escolhe aí. É um K-pop reverso? É o K-pop reverso. Ou eles te dizem que você não pode namorar no K-pop e no pop, que você deve namorar.
Eles queriam fazer não só, tipo, os artistas serem famosos, mas as vidas pessoais deles também. Basicamente, por produzir celebridades nível A, assim, onde tudo que a pessoa faz é relevante em todas as áreas da sua vida. E, cara, a coisa tem que ser orgânica, sabe? Sua arte tem que vir primeiro, não as coisas sobre a celebrity lifestyle que você vive, sabe? E depois disso tudo, a galera começou a reviver vários exposeds que já ocorreram com o Simon em relação aos produtos que ele já lançou, como One Direction, Fifth Harmony e Little Mix. E esses exposeds muitas vezes são feitos por próprios fãs ou até mesmo pelos próprios artistas em algum momento. Com One Direction, por exemplo, nós tivemos a exposição da rotina massiva que eles tinham. No filme This Is Us, por exemplo, a mãe do Harry fala que ela não consegue ver ele, às vezes, por 10 meses seguidos. Gente, isso... Tipo, qual que era a lógica de você manter um adolescente longe da família por mais de 10 meses seguidos? Quando o Zayn se desligou do One Direction, ele chegou a conceder uma entrevista em que ele dizia um pouco sobre a experiência dele dentro do One Direction, principalmente no quesito liberdade ou falta dela, né, já que eles não tinham nenhuma. E ele falou o seguinte nessa entrevista que ele concedeu: sempre que eu sugeria algo, era como se não combinasse com a gente. Havia uma concepção geral de que a gestão já sabia o que eles queriam da banda e eu apenas não estava convencido com o que estavam vendendo. A música era dada pra nós e nós falávamos que isso era o que nós iríamos vender para as pessoas. Por mais que nós fôssemos a maior e mais famosa boy band do mundo, era estranho. Nós falávamos para estarmos felizes sobre algo que nós não estávamos felizes. A gente tem a teoria de que, tipo, se grupos ocidentais e os seus integrantes tivessem a liberdade criativa de se expressar em um projeto solo, em um side project, que fosse no SoundCloud, gente, que fosse, tipo assim, numa música produzida pela pessoa, eu acho que essas insatisfações com a música que o grupo vende seriam muito menos recorrentes, porque a música tem que ter a cara do grupo, não necessariamente tem a cara da pessoa, do indivíduo que tá ali cantando também. O que tá tudo bem, lógico, quando tem 5, 6, 7 mil pessoas dentro do grupo, a gente tem que fazer vender a cara que tem a maioria. Mas muitas vezes você, enquanto ser humano e artista solo, porque você também é uma pessoa que se apaixonou por música muito antes de entrar no One Direction, você tem que ter esse lado satisfeito também, né? Então é muito triste. Por isso que eu acho que a maioria dos grupos ocidentais raramente duram mais do que 5, 6 anos em atividade, né? Depois acaba tendo reunion tours quando eles estão mais velhos ou elas, mas não é a mesma coisa, né? E continuando com o exposed relacionado ao One Direction, muitos dos meninos já vieram falar sobre como eles se sentiam na época. O Liam já chegou a falar que ele teve muita depressão, que ele teve pensamentos suicidas, que era uma coisa muito séria. E o Zayn disse que ele tinha ansiedade, depressão e distúrbios alimentares, porque ele disse que a vida dele era totalmente controlada. E a única coisa que ele tinha controle era o que ele iria comer ou não. Então muitas vezes ele escolhia não comer alguma coisa porque era a única coisa que ele tinha controle da própria vida. Aí você me pergunta por que Child Stars ficam todos fodidos quando fazem 20 e poucos anos. Por que será, né? Agora falando sobre a parte do Fifth Harmony, né, já que fãs sempre levantaram isso, um dos motivos que a Camila quis se desligar do Fifth Harmony foi a oversexualização que as meninas passavam. Inclusive ela era tão afrontosa, gente, que ela mudava letras, a letra oficial da música nos stages, pra passar uma mensagem um pouco menos sexualizada, um pouco menos controlada. A gente pode deixar aqui exemplos pra vocês ouvirem. Acho que elas sempre foram muito tolhidas, sim. Né? Uma coisa nítida, né? Todo artista jovem, né? Adolescente, jovem adulto, eles são muito tolhidos, mas quando é mulher, elas são ao mesmo tempo que tolhidas, elas têm que ficar mostrando uma parte sexy e reveladora demais, numa idade que é totalmente inapropriada. E a gente não pode falar, a gente só aceita como é. Tipo, tudo bem, tem lá meninas de 17 anos fazendo umas coisas que meninos de 17 anos não deviam fazer. Nós temos também um áudio que foi vazado da Ellie e da Lauren conversando, e nessa conversa elas falam como elas se sentem presas nesse sistema e como elas se sentem escravizadas. Abusadas, a gente vai deixar né? até Sim. um trecho aqui pra vocês verem o que elas falam sobre isso. É assustador. Decisions on a regular basis to fuck us over, to make us literal slaves, like literally slaves, Allie. We're doing fucking labor every day and we see nothing. Acho que uma das tretas não ditas mais publicizadas entre artistas da Psycho foi com as meninas do Little Mix. Elas nunca propriamente chegaram e falaram assim, lá é uma merda, mas elas já deram todos os indícios, todo o fandom sempre soube que a relação delas com a empresa nunca foi muito boa, e elas se desligaram. E no primeiro álbum delas, fora da Psycho, o quarteto, né, lançou aí o Confetti, que foi o primeiro álbum de liberdade delas, que elas tiveram total controle
controle criativo em fazer. Elas lançaram uma música chamada Not a Pop Song, que a gente pode deixar um pouco da letra aqui, que eu acho que ela é autoexplicativa. Literalmente, elas falam o nome Simon. I don't do what someone says. Get the message cause it's red. Então, assim, eu acho que é uma coisa que a letra fala por elas mesmas. Eu acho que elas nunca precisaram sentar e dizer assim, é uma bosta. Elas simplesmente falaram através da arte delas, sim, gente, eu suspeito, na verdade, lá é uma bosta mesmo. Sim, elas realmente deram o trabalho pro cara Simon ali. Maravilhosas, perfeitas, é isso aí, tem que afrontar mesmo. Sim, elas sempre afrontaram muito. Eu acho que um dos motivos que as meninas conseguiram ter maior longevidade juntas foi por isso, além da amizade delas lutarem desde muito cedo na indústria pela liberdade criativa que nunca deram pra ela no começo da carreira. E aqui a gente consegue perceber por que todo mundo odeia o Simon, né? Não tem um fandom de artistas que eles produziram dentro da Psycho que gosta desse homem. Não existe. E aqui a gente consegue ver que vai muito além do Simon. Sim, né? muito. Esses exposed, eles são exposed da indústria da música no geral. E o Simon é um dos representantes dessa indústria. É uma figura, é uma face que corrobora com isso. Porque antes, quando ele era apenas conhecido como jurado durão, Carrancudo, né, dos reality shows que ele participava, todo mundo gostava dele porque ele mandava na lata, ele jogava as verdades. Mas quando a gente coloca no âmbito que ele é a pessoa que tá por trás também de produzir esses artistas, e que ele sabe o tanto que deve ter sido difícil pra ele subir, chegar ao topo e perpetuar. Eu penso assim, gente, se eu sou uma pessoa que eu cheguei lá, se eu sou uma pessoa que trabalhou e eu já obtive algum sucesso, a primeira coisa que eu tenho que fazer é pavimentar pra essa indústria mudar. Exatamente. Sabe? Não corroborar pra que as pessoas comam um pouco de diabo amassou da mesma forma que eu comia 30 anos atrás. Isso não faz nem sentido. Faz nem sentido. Então é isso que a gente tem que fazer. Os artistas têm que se unir, fazer que nem a Rebeca e o Jedward, colocar a boca no trombone mesmo, se unir todo mundo pra gente um dia conseguir ver uma mudança nisso. Porque se todo mundo ficar calado, Sim. não vai mudar nunca. A indústria vai continuar sendo essa bosta que sempre é, que a gente vê literalmente 90% dos artistas que a gente ama, vez ou outra, descontentes com situações que são totalmente injustas, sim. Então é isso, gente. Se inscreva no canal, dá like nesse vídeo, comenta aqui embaixo o que você acha sobre essa história toda, qual que é o seu sentimento sobre o Simon. Cuidado com os palavrões, vamos tentar ser cordial, mas a gente sabe que ele é uma bosta. E é isso, gente. Um beijo. Tchau.